O martelo de madeira bateu como um tiro ecoando pelo salão empoeirado de Purgatory Creek. Vendida por $3 ao homem no casaco de pó preto. A multidão ofegou. $3 era o preço de um cavalo manco, não uma vida humana. Abigail Holloway, 19, e tremendo, olhou para cima para seu comprador. Ele não parecia um marido. Ele parecia um ceifador coberto em poeira de trilha. Mas o terror não começou realmente até eles chegarem à sua cabana isolada. Quando o cowboy silencioso finalmente caiu sobre um joelho diante dela, Abigail não desmaiou. Ela gritou. O que ela viu naquele momento mudaria a história do Oeste para sempre. 18 de outubro de 1874. Purgatory Creek, território de Wyoming. O ar no salão Gilded Horn cheirava a cerveja velha, corpos não lavados e desespero. Era uma atmosfera espessa e sufocante que se agarrava à parte de trás da garganta de Abigail Holloway. Ela estava em um caixote de madeira improvisado, seus pulsos amarrados com uma corda de cânhamo áspera que esfregava contra sua pele pálida. Ela tinha 19 anos, filha de um professor de escola que havia morrido de consumo 2 invernos atrás e de um pai que havia apostado tudo o que possuíam antes de enfiar uma bala na própria cabeça na última terça-feira. Este era seu legado final. Abigail leiloada para pagar suas dívidas a Cyrus Blackwood, o barão de terras mais rico e cruel da cidade. Olhem para ela, cavalheiros, o leiloeiro. Um homem gorduroso chamado Silas. Espere, não. Vamos usar Jedodire. Crump zombou, agarrando o queixo de Abigail com uma mão suja. Ela encolheu-se, afastando-se, mas a corda a segurava firmemente. Dentes limpos, quadris largos. Virgem ou assim, o falecido Sr. Holloway jurou em seu túmulo. Ouço 50 reais. Abigail manteve os olhos fixos nas tábuas do chão. Ela contou os buracos dos nós para não chorar. 1, 2, 3, 20, gritou um mineiro perto da frente, seu rosto sujo de fuligem. 25, contou um homem em um terno de veludo, provavelmente um cafetão de Cheyenne. O coração de Abigail batia contra suas costelas como um pássaro preso. Ela sabia o que acontecia com mulheres compradas nestes leilões. Elas não eram esposas. Elas eram gado. 40. A voz trovejou do fundo da sala. Era Cyrus Blackwood ele mesmo. Ele sentou em uma mesa de pôquer, girando um copo de uísque, um sorriso predatório em seu rosto. Ele não queria uma esposa. Ele queria quebrar a filha do homem que lhe devia dinheiro. Era um jogo para ele. A sala ficou em silêncio. Ninguém cobriu a oferta de Blackwood. Não em Purgatory Creek. Vendendo uma vez a 40. Jedodiah levantou o martelo. 3. A voz era baixa e rouca e cortou o silêncio como uma faca serrilhada. Veio do canto mais escuro do salão, onde as sombras pareciam puxar. A multidão murmurou. Blackwood riu um som áspero de latido. 3. Você me insulta, estranho. A menina vale pelo menos 50 em trabalho sozinha. Uma cadeira arrastou contra o chão. Um homem levantou-se. Ele era imponente facilmente, 6'3", vestindo um longo casaco de pó desgastado pelo tempo que antes fora preto, mas agora estava manchado com a poeira cinzenta das planícies altas. Seu chapéu estava puxado para baixo, sombreando seus olhos, mas a barba, por fazer em sua mandíbula, era espessa e escura. Ele andou para a luz, suas esporas tilintando com um som metálico pesado e rítmico. Tilintar passo, tilintar passo. Ele parou diretamente na frente de Blackwood. 3. O estranho repetiu. Ele não gritou. Ele não precisava. E a nota de dívida que o pai dela assinou. O sorriso de Blackwood vacilou. Quem é você? Elias Graham. O nome atingiu a sala como um golpe físico. O sussurro parou instantaneamente. Mesmo o pianista congelou. Elias Graham, o caçador de recompensas das terras ruins, o homem que havia rastreado o açougueiro de Aboline por 3 estados e o trouxe de volta em um saco. Graham enfiou a mão em seu casaco.
Vários homens estenderam a mão para suas armas, mas ele apenas puxou 3 pesadas moedas de dólar de prata e as bateu na mesa de Blackwood. Então ele bateu um pedaço de papel ao lado delas. Era um mandado de recompensa. Seu irmão Thomas Blackwood, Elias disse calmamente, procurado por roubo a banco em Omaha. Eu o encontrei. Eu o entreguei. A recompensa cobre a dívida da menina. Mais $3 pela inconveniência de ficar neste cheiro. O rosto de Blackwood ficou roxo. Ele levantou-se, sua mão pairando perto de seu coldre. Você acha que pode entrar aqui e comprar minha propriedade com troco de miúdos? Ela não é propriedade Cyrus, Elias disse, sua voz caindo uma oitava. Sua mão não se moveu em direção à sua arma. Ela apenas pendia frouxamente ao seu lado, perigosamente relaxada. Ela é uma cidadã. E a menos que você queira os xerifes do Igeu a me investigando por que você está leiloando mulheres em um território que está tentando obter o status de Estado, você vai pegar os 3 Blackwood olhou ao redor da sala. Ele viu o medo nos olhos dos homens. Ele viu o lendário pacificador de culto no quadril de Elias. Ele cuspiu no chão bem ao lado das moedas de prata. Leve-a, Blackwood sibilou. Ela é magricela de qualquer jeito. Provavelmente não durará o inverno. Elias não respondeu. Ele caminhou até o caixote, jogou as 3 moedas para o leiloeiro atordoado e puxou uma faca de seu cinto. Abigail apertou os olhos, preparando-se para a dor, mas ela apenas sentiu a súbita liberação de pressão quando as cordas caíram. Ande, Elias disse. Não era um pedido. Ele virou-se e saiu do salão. Limpem a garganta. As portas do salão balançando violentamente atrás dele. Abigail, esfregando seus pulsos em carne viva, desceu apressadamente do caixote e correu para alcançá-la, seus sapatos de couro baratos escorregando na serragem. Ela havia sido comprada por 3 por um assassino, e ela não tinha ideia se ela havia sido apenas salva ou condenada. Lá fora, o vento uivava, levantando redemoinhos de poeira que dançavam pela rua principal. Elias Graham já estava montando um enorme garanhão negro, uma besta que parecia tão má quanto seu mestre. Ele olhou para Abigail, que estava tremendo em seu vestido fino de algodão. Você cavalga atrás, ele grunhiu, estendendo uma mão. Era uma mão áspera e calejada, cicatrizada nas juntas. Abigail hesitou. Onde? Onde estamos indo? Longe de Blackwood foi tudo o que ele disse. Ele a puxou com surpreendente facilidade, jogando-a sobre a garupa do cavalo atrás da sela. Segure-se no couro. Não em mim, ele ordenou. Eles saíram de Purgatory Creek em silêncio, os cascos do cavalo trovejando contra a terra batida. A cidade desvaneceu-se atrás deles, substituída pelo vasto e aterrorizante vazio da natureza selvagem de Wyoming. A paisagem era brutal, rochas irregulares, arbustos e um céu tão grande que fazia você se sentir insignificante. Por 3 horas, eles não falaram. As pernas de Abigail doíam e o vento frio mordia seu vestido, transformando sua pele em pele de galinha. Ela olhou para as costas do casaco de Elias. Cheirava a suor de cavalo de tabaco e óleo de arma. Quem era este homem? Por que ele havia intervindo? Os rumores sobre Elias Graham eram aterrorizantes. Eles diziam que ele não tinha coração, que ele havia cortado ele mesmo para ser um assassino melhor. Eles diziam que ele vivia sozinho nas montanhas porque pessoas civilizadas não suportavam a visão dele. Enquanto o sol começava a mergulhar abaixo do horizonte, pintando o céu em tons violentos de roxo machucado e laranja-sangue, Elias guiou o cavalo para fora da trilha principal e por um estreito caminho rochoso que levava às colinas. Por favor, Abigail sussurrou sua voz da poeira. Você vai me matar? Elias não se virou. Se eu quisesse você morta, menina, eu teria deixado Blackwood ficar com você. Então o que você quer? Eu não sei como ser uma esposa. Eu posso cozinhar um pouco e eu posso ler. Mas quieta, ele estalou. Mas não havia calor nisso, apenas exaustão. Eles alcançaram uma pequena cabana aninhada sob o beiral de um penhasco de granito.
Era escondida, defensável e robusta, assim como ele. Havia um curral para o cavalo e um pequeno riacho por perto. Não era um lar, era um esconderijo. Elias desmontou e a ajudou a descer. Suas mãos demoraram em sua cintura por uma fração de segundo tempo demais, mas não de uma maneira lasciva, mas como se ele estivesse pesando-a, testando sua fragilidade. Ele apontou para a porta da cabana. Dentro fogos postos. Acenda-o. Abigail apressou-se para dentro. A cabana era esparsa, um único catre, uma mesa de madeira, 2 cadeiras e um fogão de ferro fundido. Ela encontrou os fósforos e acendeu a lenha no fogão, suas mãos, limpas a garganta, tremendo tão mal que ela desperdiçou 2 fósforos. Pelo tempo que o fogo estava estalando, Elias entrou. Ele carregava suas alforjes e um rifle. Ele chutou a porta para fechar e abarrou. A atmosfera na pequena sala mudou instantaneamente. A vastidão do lado de fora havia sumido, substituída por uma proximidade íntima e sufocante. Eram apenas os dois, a noiva virgem e o caçador de recompensas. Elias tirou seu chapéu e o jogou na mesa. Pela primeira vez, Abigail viu seu rosto claramente à luz do fogo. Ele era mais jovem do que ela esperava, talvez 32, mas seus olhos eram antigos. Eles eram da cor do aço, duros e inflexíveis. Uma cicatriz branca irregular corria de sua têmpora esquerda para sua linha do cabelo. Ele era bonito de uma maneira aterrorizante e irregular. Ele a encarou, seu olhar intenso, varrendo de seu cabelo castanho bagunçado para seus sapatos gastos. Ele deu um passo em direção a ela. Abigail recuou até bater na parede de toras ásperas. Sr. Graham, sente-se, ele disse, apontando para a cadeira. Ela sentou-se, seus joelhos batendo um no outro. Elias Sata suspirou um som pesado que parecia agitar seu peito. Ele enfiou a mão no bolso e puxou uma pequena navalha dobrável. Ele a abriu rapidamente. A lâmina brilhou na luz laranja. A respiração de Abigail engasgou. É isso, ela pensou. Ele é louco. Ele vai me marcar como gado. Ele caminhou em direção a ela, as esporas tilintando. Tilintar passo. Ele parou bem na frente dela. Ele se impunha sobre sua pequena estrutura. Então, lentamente e deliberadamente, Elias Graham abaixou-se. Ele ajoelhou-se. Os olhos de Abigail arregalaram-se. Ele estava propondo, zombando dela. Ele estendeu a mão esquerda e agarrou seu tornozelo firmemente. Abigail olhou para baixo. Ela viu a faca em sua mão direita, avançando lentamente em direção à sua perna. Ela viu o foco intenso em seus olhos. E então ela viu outra coisa. Enquanto sua manga subia em seu braço, uma marca era visível em seu antebraço. Não era uma marca de rancho. Era um símbolo, um círculo com uma cruz através dele. Ela o reconheceu. Ela o havia visto uma vez antes, gravado no cabo da pistola que seu pai havia usado para se matar. Terror frio e absoluto a invadiu. Ele não era um salvador. Ele era parte da dívida. Ele era o ceifador. Elias moveu a faca em direção à sua pele. Abigail abriu a boca e gritou. Era um som arrepiante que ricocheteou nas paredes da cabana. Um grito de pânico puro e não adulterado. Não, não me toque, ela guinchou, chutando violentamente. Sua bota conectou com seu ombro, derrubando-o do equilíbrio. Elias rugiu. Fique parada! Droga! Você o matou! Ela gritou, arrastando-se para trás, derrubando a cadeira. Você é um deles, o círculo morto. Elias congelou em seu joelho, a faca pairando no ar. Sua expressão mudou de irritação para choque. O que você disse? A marca em seu braço. Abigail apontou o dedo, tremendo. Meu pai. Ele me avisou sobre os homens com aquela marca. Você não me comprou para me salvar. Você me comprou para terminar o trabalho. Elias olhou para seu braço, então de volta para Abigail. O silêncio estendeu-se pesado e perigoso. Ele lentamente fechou a faca e levantou-se. Você acha que eu estou com o círculo? Ele perguntou, sua voz perigosamente quieta.
Eu vi a marca. Elias começou a desabotoar sua camisa. Abigail encolheu-se no canto, cobrindo os olhos. Por favor, não. Olhe para mim, ele comandou. Abigail espiou através de seus dedos. Elias havia aberto sua camisa. Seu peito era um mapa rodoviário de cicatrizes violentas de balas, facas e garras. Mas bem sobre seu coração havia outra tatuagem. Era o mesmo círculo e cruz, mas alguém havia pegado uma faca e esculpido um X profundo e irregular sobre ele, cicatrizando a pele em um ato brutal de rejeição. Eu estava com eles, Elias disse, sua voz soando como pedras rangendo. 10 anos atrás, antes de eu perceber o que eles eram. Agora ele gesticulou para a cicatriz sobre seu coração. Agora eu os caço. E aquela marca na arma de seu pai. Isso não significava que ele era um deles, Abigail. Ele deu um passo mais perto, seus olhos queimando. Significava que ele roubou deles. E isso significa que você é a única ponta solta que eles têm. Abigail abaixou as mãos, o medo sendo lentamente substituído por confusão. O quê? O que você ia fazer com a faca? Elias olhou para a navalha, então gesticulou para a bainha de seu vestido. Há um farol de rastreamento costurado em sua bainha. Um fio de prata. Blackwood colocou lá. Eu estava tentando cortá-lo antes que os homens dele encontrassem esta cabana. Como se fosse um sinal, um som distante ecoou pelas paredes do cânion lá fora. Não era o vento, era o estalo de um rifle. Uma bala esmagou a janela da cabana, estilhaçando a lanterna na mesa e mergulhando-os na escuridão. A escuridão na cabana era absoluta, exceto pela luz da lua cortando a janela recém-quebrada e as brasas moribundas do fogo derramando do fogão virado. O cheiro de querosene da lanterna quebrada picava o ar, misturando-se com o toque agudo do medo súbito. Abigail não teve tempo de gritar novamente. Antes que o eco do primeiro tiro desvanecesse, Elias moveu-se com velocidade aterrorizante. Ele avançou pela curta distância entre eles, sua mão pesada prendendo sobre sua boca para silenciá-la. Com seu outro braço, ele atirou do chão, carregando-a para longe do centro exposto da sala, assim que uma segunda bala perfurou a grossa porta de carvalho, enviando estilhaços voando como confete mortal. Ele a jogou atrás do pesado fogão de ferro fundido. Estava frio agora, mas sólido o suficiente para parar um projétil de Winchester. Fique abaixada, ele sibilou, sua voz vibrando contra seu ouvido. Não se mova a menos que a cabana esteja em chamas. Você entende? Abigail assentiu freneticamente no escuro, seu coração batendo contra suas costelas tão forte que ela pensou que poderia quebrá-las. Elias se foi instantaneamente, derretendo-se nas sombras. Ela ouviu o distinto choc-clack de um rifle de ação de alavanca sendo ciclado. Ele moveu-se para o lado esquerdo da porta, pressionando suas costas contra as toras, espiando por uma pequena fenda na argamassa. Lá fora, vozes gritavam sobre o vento. Sabemos que você está aí. Graham Blackwood quer a menina. Entregue-a e nós podemos deixar você morrer rápido. Era a voz do cafetão no terno de veludo do salão, um homem chamado Beauregard, um covarde que contratava armas para fazer seu trabalho sujo. Elias não respondeu. Ele esperou. Ele era uma estátua esculpida em sombra e paciência. Outra saraivada de tiros rasgou a cabana. Vidro da janela estilhaçou completamente. Pratos de estanho nas prateleiras caíram no chão. Abigail encolheu-se em uma bola, suas mãos sobre os ouvidos, orando a um Deus que ela não tinha certeza se ainda ouvia as pessoas no território de Wyoming. Então Elias moveu-se. Ele deu um passo na frente da janela quebrada por uma fração de segundo, o clarão do cano de seu Winchester iluminando a sala como um relâmpago. Estalo! Estalo! 2 tiros disparados em rápida sucessão. Lá fora, um homem gritou um som molhado e gorgolejante que terminou abruptamente, então silêncio. Esse é um dos mercenários importados de Blackwood abatido, Elias murmurou para si mesmo, ciclando o rifle novamente. 3 restam, se minha conta está certa,
Ele rastejou baixo pelo chão, de volta para Abigail. Ela encolheu-se quando ele se aproximou, mas ele agarrou seu tornozelo novamente, mais suave desta vez. A faca, ela sussurrou tremulamente. Você ainda tem a faca. Eu preciso da bainha do seu vestido, Abigail. Ele sussurrou urgentemente, seus olhos varrendo as janelas. Eles nos encontraram muito rápido. Aquele rastreador ainda está transmitindo. Se eles perderem nos matar esta noite, eles apenas nos seguirão amanhã. Abigail hesitou apenas um momento. A realidade das balas rasgando a madeira era muito mais aterrorizante do que o homem ao lado dela. Ela amassou a saia de algodão pesado de seu vestido de noiva barato, aquele que seu pai havia comprado para ela pouco antes de morrer, e empurrou a bainha em direção a ele. Elias trabalhou pelo tato no escuro. Seus dedos grossos eram surpreendentemente surdos. Ele localizou a crista rígida no tecido. Ele não se incomodou em ser gentil com o tecido. Ele cortou a bainha com um puxão rápido da lâmina. Ele enfiou o polegar e saltou um pequeno disco metálico não maior que uma unha. Gadgets de alta tecnologia para a fronteira. Elias rosnou. Blackwood tem amigos caros de volta ao leste. Ele rastejou até a lareira, jogou o disco nas brasas quentes restantes e o cobriu com cinza. Um momento depois, houve um pequeno estalo abafado e um clarão de luz verde não natural que morreu tão rapidamente quanto apareceu. Agora eles estão cegos, Elias disse, e isso vai torná-los desesperados. Como se fosse um sinal, algo pesado bateu contra o telhado da cabana. Um segundo depois, o cheiro de piche queimado desceu. Flechas de fogo, Elias amaldiçoou. Eles estão tentando nos queimar para fora. A situação havia mudado de desesperadora para crítica em segundos. As toras da cabana estavam secas como ossos velhos. O telhado era de palha e turfa. Ele subiria como uma tocha. Temos que nos mover, Eli disse, puxando Abigail para seus pés. Ele enfiou seu pacificador de culto em suas mãos trêmulas. O metal era pesado e frio. Você sabe como usar isso? Eu atirei em coelhos com um rifle de caça, mas aponte-o para qualquer coisa que não seja eu e puxe o gatilho até que ele clique. Vamos. Ele chutou a barra da porta dos fundos, uma saída menor, de frente para o penhasco que levava ao curral dos cavalos. Ele a abriu. O ar da noite entrou, alimentando as chamas que já crepitavam no telhado acima deles. Corra para o cavalo, Elias comandou, empurrando-a para a noite. Eu vou cobrir você. Abigail tropeçou para o vento frio. O enorme garanhão negro enxofre estava empinando no curral, aterrorizado pelo fogo e pelo barulho. Atrás dela, Elias deu um passo para a porta e liberou uma torrente de fogo de cobertura em direção à frente da cabana, mantendo os atacantes encurralados. Estalo, estalo, estalo. Abigail alcançou a cerca do curral, sua respiração rasgando sua garganta. Ela mexeu com a trava. Uma bala levantou terra a centímetros de seu pé. Ela gritou, derrubando o revólver. Deixe-o! Suba no cavalo! Elias rugiu, correndo em direção a ela enquanto o telhado da cabana começava a desabar em uma chuva de faíscas. Ele saltou a cerca, agarrou a cabeçada de enxofre e forçou o animal em pânico. Ainda tempo suficiente para agarrar Abigail pela cintura e jogá-la na cela. Ele subiu atrás dela, o couro gemendo sob o peso combinado deles. Aguente firme. Elias chutou o garanhão com força. Enxofre avançou, quebrando o frágil portão do curral. Eles galoparam para a escuridão, para longe da cabana em chamas que se erguia como um farol contra os penhascos negros. Atrás deles, gritos e tiros ineficazes desapareceram na distância, enquanto os atacantes se apressavam para salvar suas próprias peles do incêndio ou chegar aos seus cavalos. Eles não pararam. Elias cavalgou com intensidade imprudente, guiando o cavalo por caminhos rochosos traiçoeiros, inteiramente sob a luz da lua. Abigail enterrou o rosto na lã áspera de seu casaco de pó, seus braços apertados em volta de sua cintura, o cheiro de fumaça e medo agarrando-se a ambos.
Eles estavam vivos, mas haviam perdido seu abrigo, e a natureza selvagem era vasta e implacável. Eles cavalgaram por 2 horas, colocando milhas de terreno de cânion confuso e retorcido entre eles e Purgatory Creek. Elias dobrou para trás 2 vezes, cavalgou por um riacho raso por 1 milha para matar seu rastro e finalmente ascendeu uma trilha íngreme e escondida que levava a um planalto mais alto. A adrenalina que havia alimentado Abigail começou a cair, deixando-a tremendo incontrolavelmente. O ar frio da montanha mordia seu vestido fino, e seus dentes batiam tão forte que sua mandíbula doía. Elias parecia sentir sua força falhando. Ele diminuiu o enxofre para uma caminhada, enquanto eles se aproximavam de um denso bosque de álamo e pinho aninhado contra uma parede de rocha. Aqui, ele murmurou, sua voz rouca de exaustão. Paramos aqui. Ele escorregou do cavalo primeiro, sua aterrissagem pesada. Ele cambaleou ligeiramente quando suas botas tocaram o chão. Uma inspiração aguda de ar sibilou entre seus dentes. Abigail praticamente caiu do cavalo, suas pernas dormentes. Eles ainda estão seguindo? Não esta noite. Eles perderam o sinal do rastreador e eles não rastrearão este caminho no escuro sem quebrarem seus pescoços. Estamos seguros por algumas horas. Ele levou o cavalo para o bosque, amarrando as rédeas a uma muda. Estava mais escuro aqui, abrigado do vento, mas ainda congelando. Junte madeira, coisas pequenas e secas da vegetação rasteira. Precisamos de um fogo baixo e sem fumaça. Abigail obedeceu entorpecida. Suas mãos estavam em carne viva, mas a necessidade de calor era primal. Enquanto ela reunia uma pilha minguada de galhos e agulhas de pinho, Elias desselaou o cavalo e colocou o pesado cobertor de sela no chão sob o beiral da parede de rocha. Ele riscou um fósforo, protegendo a chama com seu corpo grande até que a lenha pegasse. O pequeno lampejo de luz laranja era a coisa mais bonita que Abigail já tinha visto. Enquanto o fogo crescia, projetando sombras dançantes contra a rocha. Abigail olhou para Elias através das chamas. Ele havia removido seu pesado casaco de pó e estava sentado com as costas contra a parede de pedra, sua camisa levantada do lado esquerdo. Ele estava pressionando um chumaço de pano contra suas costelas. O pano estava escuro, ensopado de sangue. Abigail ofegou, suas mãos voando para a boca. Seu tiro! Elias fez uma careta, tentando olhar para a ferida ele mesmo. Apenas um arranhão. Um dos meninos de Bose teve sorte quando estávamos montando. Tirou um pedaço de pele de minhas costelas. Deixe-me ver. As palavras saíram antes que ela pensasse nelas. Ele olhou para ela, surpreso pelo aço em seu tom. Ela rastejou ao redor do pequeno fogo, ajoelhando-se ao lado dele. De perto, o cheiro de sangue fresco era metálico e afiado, misturando-se com seu suor. Ele não a impediu enquanto ela gentilmente puxava sua mão. Era um sulco desagradável ao longo de sua caixa torácica inferior. Não profundo o suficiente para atingir um órgão, mas irregular e sangrando livremente. Precisa de limpeza, ela disse, sua voz mais firme do que suas mãos. Você tem uísque em suas alforjes e uma camisa limpa? Elias assentiu em direção às bolsas que ele havia deixado cair. Abigail pegou um cantil e uma camisa de flanela sobressalente. Ela derramou um pouco do líquido âmbar em um pedaço da camisa. Isso vai arder, ela avisou. Elias soltou uma risada seca. Eu já tive pior, menina. Apenas faça isso. Ela pressionou o pano ensopado de álcool na ferida. O corpo inteiro de Elias enrijeceu. Sua mandíbula cerrou-se tão forte que um músculo saltou em sua bochecha e um gemido baixo escapou dele. Mas ele não se afastou. Abigail trabalhou rapidamente, limpando a sujeira da ferida e envolvendo seu torso firmemente com tiras rasgadas da camisa de flanela para estancar o sangramento. Por 10 minutos eles ficaram em silêncio, existindo em uma estranha intimidade forçada pela sobrevivência. O aterrorizante caçador de recompensas estava sangrando,
e a noiva virgem estava o remendando. Quando ela terminou, ela sentou-se de costas nos calcanhares, enxugando o suor da testa, deixando uma mancha de seu sangue ali. Elias olhou para o curativo, então para ela. O olhar duro e aterrorizante em seus olhos cinzentos havia suavizado em algo contemplativo. Você tem mãos firmes para a filha de uma professora, ele disse baixinho. Minha mãe esteve doente por muito tempo antes de morrer, Abigail disse olhando para o fogo. Eu aprendi a ser útil. Era melhor do que apenas vê-la definhar. Ela abraçou-se, tremendo violentamente novamente agora que a tarefa estava feita. O fogo era muito pequeno para combater o frio profundo da montanha. Sem uma palavra, Elias estendeu a mão e pegou o pesado casaco de pó de lã que ele havia descartado. Ele o sacudiu e o drapejou em seus ombros. Era enorme nela, engolfando-a em seu peso e seu cheiro, mas o calor foi imediato. Obrigada, ela sussurrou. Eles sentaram em silêncio por um longo tempo. Os únicos sons, o estalar do fogo e o mastigar rítmico de enxofre por perto. O círculo morto, Abigail disse de repente, precisando preencher o silêncio, precisando de respostas. Meu pai, ele disse que eles possuíam tudo a oeste do Mississippi que não estava pregado. Ele disse que eles eram fantasmas. Elias jogou outro graveto no fogo. Eles não são fantasmas. Eles são carne e osso, e sangram como qualquer outro. Mas seu pai estava certo sobre eles possuírem coisas. Ele encostou a cabeça na rocha, seus olhos semicerrados. O círculo não é uma gangue. É um negócio. Eles administram jogos de azar, prostituição, ópio e esquemas de grilagem de terras de St. Louis a São Francisco. Eles compram políticos e juízes. Eles prosperam no caos porque o caos é lucrativo. E você era um deles. Não era uma acusação, apenas uma declaração de fato. Eu era jovem, com raiva do mundo depois da guerra. Eles me encontraram porque eu podia atirar reto e não fazia perguntas. Eles me marcaram e me puseram para trabalhar na execução de dívidas. Ele tocou a cicatriz sobre seu coração distraidamente. Levei 2 anos para perceber que eu não era um soldado para eles. Eu era apenas um açougueiro. Ele virou seu olhar para ela. Quando eu saí, eu não apenas fui embora. Eu incendei seu armazém em Denver. Custou-lhe $50.000. É por isso que eles me deram isso. Ele gesticulou para a cicatriz sobre a marca. O X significa excomungar. Significa matar à vista. Abigail absorveu isso. O peso de seu passado pairava pesado no ar entre eles. E meu pai? Seu pai era um tolo. Elias disse, sem rodeios, sem poupar seus sentimentos. Ele gostava mais de cartas do que de pagar suas contas. Ele pegou dinheiro emprestado do banco de Blackwood para jogar em um jogo de apostas altas administrado por um afiliado do círculo em Cheyenne. Ele perdeu. Blackwood é o homem do círculo neste território. Seu pai tentou fugir. Elias inclinou-se para a frente, seus olhos intensos à luz do fogo. A marca em sua arma não era um distintivo de honra, Abigail. Eles a gravaram em sua peça favorita para lembrá-lo que toda vez que ele a pegava, ele pertencia a eles até que pagasse. Abigail sentiu-se enjoada. O suicídio, o leilão, tudo isso fazia um sentido nauseante agora. Então, Blackwood me vendendo. Isso era apenas recuperando a dívida parcialmente. Mas Blackwood é cruel. Ele gostou da ideia de quebrar a filha inocente de Holloway. Isso o divertia. Abigail olhou para suas mãos. Elas estavam manchadas de fuligem e sangue. E você? Por que você me comprou por 3 horas e um mandado de recompensa para um assaltante de banco? Por que não apenas deixar Blackwood me ter e se poupar do problema? Você está caçando o círculo. Não é o suficiente. Elias ficou em silêncio por tanto tempo que ela pensou que ele não responderia. Ele olhou para o fogo, as chamas refletindo em seus olhos cinzentos de aço. Talvez eu tenha me cansado de apenas caçar os monstros, ele disse, sua voz quase um sussurro, perdida para o vento fora de seu abrigo.
Talvez apenas uma vez eu quisesse detê-los antes que o dano fosse feito. Ele olhou para ela, então realmente olhou para ela, vendo não apenas uma dívida paga, mas uma jovem aterrorizada embrulhada em seu casaco, tentando ser corajosa. Durma um pouco, Abigail. Amanhã temos que cavalgar duro. Blackwood não vai parar. Não agora que eu o envergonhei e queimei seu rastreador. Abigail encolheu-se na beirada do cobertor da cela, puxando o casaco de pó firmemente. Ela observou Elias com olhos sonolentos. Ele não dormiu. Ele sentou com seu rifle sobre o colo, observando a escuridão além da luz do fogo. Um demônio guardião cicatrizado protegendo-a dos demônios que ele costumava chamar de irmãos. Apesar do frio, apesar do perigo pela primeira vez desde que seu pai morreu, Abigail Holloway não se sentiu totalmente sozinha. O alto país de Wyoming não perdoava a fraqueza e não tinha pena dos desesperados. 2 dias depois de fugir da cabana em chamas, o céu ficou um cinza ardósia machucado, pesado com a promessa de violência. A temperatura despencou, congelando o suor em sua pele e transformando a respiração do garanhão negro enxofre em grandes plumas brancas de vapor. Elias estava se deteriorando. Abigail podia sentir o calor irradiando dele, mesmo através das camadas de lã e couro. Ele sentou-se curvado na cela na frente dela. Agora ela havia pegado as rédeas horas atrás, quando seu aperto começou a falhar. Os arranhões em suas costelas, inicialmente descartados como um ferimento de carne, haviam piorado. A bala provavelmente estava suja, ou talvez o curativo de flanela não lavado não havia sido suficiente. A infecção estava se instalando, um veneno lento movendo-se por seu sangue. Precisamos parar! Abigail gritou sobre o vento crescente. Elias, você está em chamas. Continue cavalgando. Elias rosnou sua voz, um fantasma de seu antigo comando. Ele se moveu, fazendo uma careta enquanto a dor rasgava seu lado. Blackwood tem batedores, a linha da crista. Eles nos verão se pararmos. Abigail olhou para trás. A paisagem era um pântano irregular de granito e pinho, vazio, exceto pela neve que começara a cair, mas ela também sentiu a sensação de óleo sobre eles. Eles estavam sendo encurralados. A um passo à frente, Elias murmurou, apontando uma mão trêmula para um estreito penhasco nos picos. Garganta do diabo leva aos acampamentos de mineração. Podemos perdê-los lá. Eles continuaram. A neve começou a cair para valer, uma cortina branca que apagou o horizonte. O vento uivava pelo cânion como uma banshee, picando as bochechas de Abigail e entorpecendo seus dedos. No momento em que chegaram à entrada da garganta do diabo, a neve estava profunda até o jarrete. A passagem era terrivelmente estreita. Uma prateleira de rocha mal larga o suficiente para o cavalo com uma queda acentuada de 1000 pés de um lado e um penhasco vertical do outro. Desmonte, Elias ordenou, escorregando do cavalo antes que Abigail pudesse protestar. Suas pernas cederam e ele bateu na neve com força em um joelho. Elias. Abigail desceu apressadamente, correndo para o lado dele. Ele a empurrou para longe, não por crueldade, mas por urgência. Leve o cavalo. Eu irei atrás. Se eu cair, você solta as alforjes e cavalga. Você me ouve? Eu não vou deixar você. Abigail gritou, sua raiva ardendo forte contra o frio. Você me comprou. Lembre-se que isso me torna sua responsabilidade. Elias olhou para ela, seus olhos vítreos de febre, mas ardendo com uma estranha mistura de orgulho e frustração. Ele não discutiu. Ele puxou seu Winchester do coldre, usando-o como uma muleta. Eles andaram. O vento os rasgava, ameaçando empurrá-los para o precipício. Cada passo era uma batalha. Abigail manteve uma mão na rédea de enxofre e a outra estendida para trás para firmar Elias. Eles estavam na metade da passagem quando o tiro soou. Não veio de trás deles, veio de cima. Uma bala atingiu a face da rocha a centímetros da cabeça de Abigail, espalhando estilhaços de pedra em seu rosto. Ela gritou.
abaixando-se contra o flanco do cavalo. Emboscada! Elias rugiu, a adrenalina queimando momentaneamente através de sua febre. Ele caiu sobre um joelho, acionando o rifle. Abaixem-se! Eles estão na crista. Bem acima deles, silhuetas apareceram na borda do cânion. 3 homens, formas escuras, limpa a garganta, contra o céu cinzento. Os homens de Blackwood haviam antecipado a rota. Eles não os haviam rastreado. Eles os haviam cortado. Outro tiro passou zunindo, atingindo o chão perto dos cascos de enxofre. O garanhão empinou, aterrorizado. Abigail lutou contra as rédeas, suas botas escorregando na rocha gelada. Se o cavalo caísse da borda, eles perderiam seus suprimentos, suas armas e sua fuga. Deixe-o ir! Elias gritou. Abigail, procure cobertura! Não! Abigail envolveu o antebraço ressonante, arrastando o cavalo em direção a uma leve reentrância na parede do penhasco. Ela puxou a besta para o abrigo raso, então virou-se para procurar Elias. Ele estava exposto. Ele estava lá tirando de volta, o baque rachado de seu Winchester ecoando pelo cânion. Mas ele estava se movendo muito lentamente. Uma bala o atingiu na coxa, um golpe de carne, mas o derrubou. Elias. Abigail não pensou. Ela não calculou. Ela viu o pacificador de culto deitado na neve onde havia caído do coldre de Elias. Ela saiu apressadamente da cobertura, mergulhando para a arma. Volte! Elias gritou, tentando arrastar-se para a beirada. Abigail pegou o pesado revólver. Estava frio como gelo, pesado como o pecado. Ela rolou de costas, olhando para a crista. Ela não conseguia ver os homens claramente, apenas os clarões de seus tiros. Aponte-o para qualquer coisa que não seja eu, Elias havia dito. Ela segurou a arma com as 2 mãos, apontou para a silhueta no extremo esquerdo e puxou o gatilho. O recuo quase quebrou seus pulsos. A bala errou por pouco, lascando a rocha a 10 pés à esquerda do homem. Mas isso os fez pausar. Eles não esperavam que a menina atirasse. Fogo de cobertura, Abigail gritou mais para si mesma do que para Elias. Ela engatilhou o martelo. Bang! Limpa-te a garganta. Bang! Ela disparou 3 tiros descontroladamente, forçando os atiradores na crista a se abaixarem. Foi o suficiente. Elias arrastou-se para a alcova ao lado dela e do cavalo. Ele estava ofegante, sangue ensopando sua perna para combinar com seu lado. Mas ele estava vivo. Você é louca. Ele sibilou, olhando para ela com olhos arregalados e chocados. Você é absolutamente louca. Eu estou aprendendo. Ela estalou as mãos, tremendo tão forte que quase deixou cair a arma. E agora, estamos encurralados. Eles têm a vantagem. Elias olhou para a passagem à frente, Timquater. Ela se estreitava ainda mais, fazendo uma curva em torno de um pináculo de rocha saliente. A ponte, ele murmurou. Há uma velha ponte de cordas naquela curva. Se a atravessarmos e cortarmos as linhas, você consegue andar? Eu tenho que ir. Os próximos 10 minutos foram um borrão de terror. Sob fogo esporádico da crista, eles se moveram. Abigail disparou os 2 últimos tiros no colt para manter as cabeças dos homens baixas, então ajudou a meio carregar Elias ao redor da curva. A ponte era um pesadelo, pranchas podres suspensas por cordas de cânhamo desfiadas sobre um desfiladeiro tão profundo que o fundo se perdia na névoa. Vá, Elias disse, empurrando-a para ela. Leve o cavalo. Eu o segurarei aqui. Pare de tentar morrer, Abigail gritou. Ela deu um tapa na garupa do cavalo, enviando o enxofre, rangendo nervosamente para a ponte balançante. O animal não gostou, mas o tiroteio atrás deles era um motivador frenético. O cavalo disparou, alcançando o outro lado em segurança. Juntos, Abigail disse, agarrando o braço de Elias. Eles tropeçaram na ponte. O vento a balançou violentamente de um lado para o outro. A madeira gemeu sob seus pés. Na metade do caminho,
Uma bala estourou uma das cordas guia verticais perto da mão de Abigail. Eles se jogaram na borda distante, assim que os perseguidores viraram a curva lá atrás deles. Corte! Elias gritou, desabando na neve. Abigail pegou a faca de seu cinto, a mesma faca que ele quase havia usado nela naquela primeira noite. Ela investiu freneticamente nas cordas principais de ancoragem. O cânhamo era grosso, congelado, rígido. 3 homens corriam em direção à ponte do outro lado. Parem-na! Atirem na menina! Abigail gritou em esforço, colocando todo o peso de seu corpo na lâmina. A primeira corda se partiu com um som de chicote. A ponte balançou, torcendo-se para os lados. Os homens do outro lado derraparam até parar, com medo de pisar na estrutura instável. Ela investiu na segunda corda. Eu vou te matar, sua pequena bruxa! Um dos homens gritou, levantando seu rifle. Elias, deitado de bruços na neve, levantou seu Winchester uma última vez. Sua mão vacilou, então firmou-se. Ele atirou. O homem, levantando seu rifle, girou para trás, caindo da beirada do penhasco. Ele não gritou. Ele simplesmente desapareceu no vazio branco. Uma fração de segundo depois, Abigail cortou a segunda corda. A ponte desabou, balançando para baixo e batendo na parede do cânion do outro lado com um estrondo. Eles estavam seguros. O abismo entre eles era impossível. Abigail largou a faca e caiu de joelhos, ofegando por ar. Ela olhou para Elias. Ele havia derrubado o rifle e estava deitado de costas, olhando para a neve que caía. Seus olhos estavam se fechando. Ela rastejou até ele, limpa a garganta, sacudindo seus ombros. Elias, acorde. Ele gemeu, sua cabeça pendendo para o lado. Cansada, Abby, apenas cansada. Sem dormir, ela comandou, lágrimas congelando em suas bochechas. Você não vai dormir. Ela conseguiu colocá-lo no cavalo. Isso exigiu cada grama de força que ela possuía, usando uma técnica de alavanca que ela havia visto fazendeiros usarem para sacos de grãos. Ela amarrou suas mãos na corne do selim para que ele não caísse. Ela pegou as rédeas e começou a andar, liderando-o cegamente para a tempestade. Ela não sabia para onde estavam indo. Ela só sabia que se parassem, o frio ou a febre terminariam o que o círculo morto havia começado. A memória era uma coisa inconstante para Elias Graham. Limpa a garganta. Por 2 dias ela veio em sonhos febris. Ele se lembrava do cheiro de pólvora da guerra. Ele se lembrava do rosto do primeiro homem que matou. Ele se lembrava dos olhos frios do líder do círculo em St. Louis. E então ele se lembrava de mãos macias, uma voz que cantava hinos em um contralto baixo e trêmulo. O sabor da água de neve derretida escorria entre seus lábios rachados. Quando ele finalmente abriu os olhos, e eles permaneceram abertos, o mundo estava quieto. Ele estava deitado em um colchão de palha em um quarto que cheirava a serragem e ervas secas. Luz do sol, luz solar de inverno brilhante e penetrante, entrava por uma janela. Ele tentou sentar-se e imediatamente se arrependeu. A dor o atravessou no lado e na perna, mas era uma dor surda, não o fogo agudo da infecção. Ele olhou para baixo. Ele estava de ceroulas limpas. Suas feridas estavam costuradas e tratadas com algo que cheirava a pasta de raiz pungente. Você está acordado. Elias virou a cabeça. Abigail estava sentada em uma cadeira de balanço perto do fogão a lenha, uma espingarda apoiada em seu colo. Ela parecia diferente. A menina aterrorizada no vestido de noiva barato havia sumido. Ela usava uma calça masculina oversized, segura por suspensórios, uma camisa de lã pesada, e seu cabelo estava trançado para trás firmemente. Seu rosto estava mais fino, as maçãs do rosto mais nítidas, e havia um hematoma escuro em sua mandíbula, mas seus olhos estavam claros. Onde estamos? Elias rouquejou. Silver Hollow, ela disse, levantando-se e servindo-lhe uma xícara de café. É um acampamento de mineração a cerca de 20 milhas ao norte da passagem. Você ficou fora por 3 dias. Elias pegou a xícara, suas mãos tremendo ligeiramente.
Como chegamos aqui? Eu andei, ela disse simplesmente. Um garimpeiro nos encontrou na trilha. Um velho chamado Jeb. Ele me ajudou a trazer você. Ele... Ele costumava ser um médico no exército. Ele o costurou. Elias olhou ao redor da pequena cabana. Não estamos seguros aqui. Blackwood tem espiões em todos os acampamentos. Eu sei, Abigail disse. Ela caminhou até a janela, espiando através das frestas. É por isso que estamos saindo esta noite. Mas precisávamos que você quebrasse a febre primeiro. Elias a observou. Uma mudança profunda havia ocorrido. Ela o havia salvado. A dívida, se é que alguma vez existiu, foi paga 10 vezes. Abigail, ele disse suavemente. Ela virou. Você deveria me deixar aqui, ele disse. Pegue o cavalo. Vá para o norte, para Montana. Mude seu nome. Você pode recomeçar. A expressão de Abigail endureceu. Ela caminhou até a cama, pairando sobre ele. Limpa a garganta. Você pagou 3 dólares por mim, Elias Graham. E a nota de dívida dizia, até a morte, você não parece morto ainda. Ela sentou-se na beirada da cama, sua voz suavizando. Além disso, eu encontrei algo no bolso do seu casaco enquanto eu estava limpando suas roupas. Um mapa? Elias congelou. Aquele mapa não é para você. Ele marca um banco em Cheyenne e um número de cofre. Ela continuou ignorando-o. Era isso que você estava recuperando, não era? Antes de você vir por mim. Você ia pegar a evidência para destruir o círculo. Elias suspirou derrotado. É um livro razão. Thomas Blackwood, o irmão que eu entreguei, ele mantinha um livro. Nomes, subornos, localizações de suas casas de esconderijo. Eu tenho a chave. O livro está no banco. Se eu entregar isso ao delegado do ZEUA em Laramie, o círculo morto desmorona. Então é para lá que vamos. Abigail declarou. É suicídio. Para chegar a Cheyenne, temos que voltar pela montanha através de Purgatory Creek, ou perto o suficiente dele. Então nós lutamos, ela disse. Elias olhou para ela, e pela primeira vez em 10 anos, ele sentiu um vislumbre de algo perigosamente parecido com esperança. Ele estendeu a mão e cobriu a dela com a sua. Ok, limpa a garganta, nós lutamos. O plano era simples, o que significava que estava condenado ao fracasso. Eles deixaram Silver Hollow sob a cobertura de uma noite sem lua. Elias estava fraco, mas funcional. Ele cavalgou. Abigail cavalgou atrás dele, armada com a espingarda. Eles não foram para Cheyenne. Eles foram para Purgatory Creek. É o último lugar onde eles nos esperariam. Elias havia argumentado. Eles pensam que estamos correndo para o norte. Nós voltamos direto para o ninho de vespas, roubamos cavalos frescos da cocheira e pegamos a linha do trem para o leste. Isso corta 3 dias da viagem. Era uma aposta ousada. Eles cavalgaram para os arredores da cidade às 3 da manhã. A cidade estava quieta, o salão finalmente escuro. Eles alcançaram a cocheira. O cheiro de feno e esterco era espesso. Elias desmontou, movendo-se dolorosamente para silenciar o estábulo que dormia no sótão. Pegue 2 montarias frescas, Elias sussurrou para Abigail. Sele-as rápido. Eu vou vigiar a porta. Abigail moveu-se rapidamente, suas mãos agora hábeis com fivelas e correias. Ela escolheu uma égua russa e um garanhão robusto. Ela estava apenas apertando a barrigueira na égua quando as portas do estábulo bateram. Lanternas se acenderam nas vigas. Elias girou sua mão, indo para sua arma, mas o som distinto de uma dúzia de martelos engatilhando o congelou. Ora, ora! Uma voz pingou das sombras. O caçador pródigo retorna. Cyrus Blackwood saiu de uma baia segurando um revólver com cabo de madrepérola. Ele estava flanqueado por 10 homens, delegados, mercenários e o vaidoso Beauregard. Eles estavam esperando. Você não pensou que realmente o perderíamos, não é? Blackwood zombou. Pegamos seu rastro no momento em que você comprou penicilina no cais em Silver Hollow. Um homem como você não se cura apenas pela oração. Elias ficou alto, protegendo Abigail com seu corpo.
Deixe-a ir, Cyrus. Ela não tem mais nada a ver com isso. Você me quer? Você quer o livro Razão? É seu. Oh, eu sei que é meu, Blackwood riu. Mas acho que vou ficar com a menina também. Eu paguei um bom dinheiro pelo leilão dela, afinal. E agora ela é mercadoria danificada. Cavalgar com um traidor que requer punição. Corra, Abigail. Elias sussurrou sua mão avançando para sua arma. Não, ela sussurrou de volta. Eu disse corra. Limpa-lhe a garganta. Elias sacou. Foi um borrão de movimento. Elias abanou o martelo do Peacemaker, derrubando 2 homens instantaneamente. O estábulo explodiu em tiroteio, mas havia muitos deles. Uma bala atingiu Elias no ombro, fazendo-o girar. Outra o atingiu na perna, a boa. Ele caiu. Não o mate, Blackwood gritou. Eu o quero vivo. Eu quero arrancar a pele dele lentamente. Homens enxamearam Elias, chutando a arma de sua mão, batendo nele com coronhas de rifle. Abigail mirou a espingarda, mas antes que ela pudesse puxar o gatilho, Beauregard agarrou o cano, torcendo-o de seu aperto e esbofeteando-a no rosto. Ela caiu na palha, atordoada. Ela olhou para cima para vê-los arrastando Elias para longe. Seu rosto era uma máscara de sangue, mas seus olhos estavam fixos nos dela. Abigail, ele gemeu. Blackwood caminhou até Abigail. Ele a agarrou pelos cabelos, puxando-a para os joelhos. Ele a olhou de cima a baixo, zombando. Trancem-na na cela do xerife, Blackwood ordenou a seus homens. Eu lidarei com ela depois que terminar com o Sr. Graham. Limpa a garganta. Eu quero que ela o ouça gritar primeiro. Enquanto arrastavam Abigail para longe, ela não gritou. Ela não chorou. Ela sentiu o gosto do sangue em sua boca, metálico e quente. Ela os observou arrastar Elias para o porão do salão, a sala de tortura. Eles pensaram que haviam vencido. Eles pensaram que ela era apenas uma menina indefesa. Mas enquanto a porta da cela se fechava com um estrondo sobre ela, Abigail Holloway sentou-se no catre frio e tateou a cintura de suas calças. Seus dedos tocaram o aço frio da pequena navalha que Elias havia lhe dado para cortar as cordas da ponte. Eles não a haviam revistado, não minuciosamente. Ela abriu a lâmina. Era pequena, mal 2 polegadas, mas era o suficiente para arrombar uma fechadura. E Elias Graham não ia morrer esta noite. Não se a noiva virgem tivesse algo a dizer sobre isso. A fechadura da cela da prisão era de ferro velho e enferrujado. Não teve chance contra a determinação de Abigail. Com um clique satisfatório, a lingueta girou. Ela não correu para as colinas. Ela correu em direção à fumaça. Usando uma garrafa de moonshine de alta prova e uma caixa de fósforos roubada, Abigail incendiou a cocheira. Enquanto o caos irrompia e os homens de Blackwood se esforçavam para salvar os cavalos, ela escorregou para o porão do salão. Elias estava pendurado pelos pulsos, espancado, mas consciente. Blackwood estava diante dele, uma faca na mão. Última chance, Graham. Onde está a chave do cofre? Atrás de você, Elias rouquejou. Blackwood girou no momento em que Abigail nivelou uma espingarda de cano duplo que ela havia roubado do escritório do xerife. Ela não hesitou. Ela puxou o gatilho. O tiro não atingiu Blackwood. Explodiu a viga de suporte ao lado dele, derrubando uma enorme seção do teto. Na confusão, Abigail cortou Elias. Ele desabou contra ela, pesado e quebrado, mas vivo. Você voltou, ele sussurrou, descrença misturada com admiração. Eu te disse, ela grunhiu, empurrando um colt em sua mão. Nós lutamos. Eles emergiram do salão em chamas para a rua. Blackwood, sangrando de cortes de detritos, tropeçou atrás deles, levantando seu revólver com cabo de madrepérola. Eu comprei você, Blackwood gritou para Abigail. Você me pertence. Elias Graham se endireitou. Ele olhou para a mulher que o havia salvado. Não uma vítima, não uma noiva virgem, mas uma guerreira forjada no fogo. Ele levantou sua arma. Ela pagou sua própria dívida.
Elias rosnou. Bang! Um tiro! Centro da massa! Cyrus Blackwood caiu morto na sujeira de Purgatory Creek. O sol nasceu sobre as montanhas, pintando a cidade de ouro. O círculo morto estava quebrado. Elias e Abigail estavam no meio dos destroços, machucados e com cicatrizes, mas livres. Ele não se ajoelhou desta vez. Ele apenas pegou a mão dela. Os melhores trade-offs que já gastei, ele murmurou. Abigail sorriu, limpando a fuligem de seu rosto. Cala a boca e me beija, cowboy. E ali mesmo, no meio da rua empoeirada, ele fez. E essa, amigos, é a lenda da noiva de Três. O que começou como um leilão cruel em um salão empoeirado tornou-se uma das maiores histórias de vingança e romance que o Oeste já conheceu. Abigail Holloway provou que você pode colocar um preço em uma pessoa, mas nunca pode comprar seu espírito. E Elias Graham aprendeu que às vezes a única maneira de salvar sua alma é dá-la a outra pessoa. Se esta história o deixou na ponta da cadeira, esmague esse botão de curtir. Ajuda o canal a crescer e nos permite trazer mais contos selvagens da fronteira. O que você teria feito no lugar de Abigail? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Não se esqueça de se inscrever e tocar o sino para nunca perder uma história.